E aqui a gente tem uma ligação dupla também, vai ficar aqui na ponta. Eu vou desenhar com a geometria totalmente errada, absurda, aqui para cá. Tá? E aí a gente tem que redesenhar isso. Então, esse aqui é um heterociclo de nitrogênio de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 membros. Então, a gente pode desenhar. Se quiser, vamos desenhar plano, né? Para não ficar muito complexo. Ficaria algo mais ou menos desse tipo aqui. Mais BR menos, né? Então, a gente tem um balanço de carga aqui no produto desse mecanismo. Esse outro aqui a gente começa aqui onde se inicia a flecha, né, a seta curva, a par de elétrons vai formar uma dupla, vai romper essa ligação aqui, né, e então esse par de elétrons aqui vai se ligar a esse, e esse vai ser um grupo de saída. Então, eu já estou vendo aqui, vai formar N2, né, como um subproduto, e aqui eu vou ter, fazendo um balanço de carga, né, eu estou com OH ainda, uma acetona, e aí essa acetona aqui, ó, vai conferir com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Algo mais ou menos parecido com isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, vai formar uma acetona de 7 carbonos com a saída do nitrogênio. É difícil isso aqui, hein? A gente tem aqui um O-, um enolato, atacando aqui essa enona, né, uma acetona, alfabeto insaturada, vai formar uma dupla aqui e o O- aqui. Quando você tem essa dupla atacando, a gente não sabe se vai formar uma ligação carbono-carbono daqui para cá ou daqui para cá, né? Mas é só pensar na regra dos 8 elétrons. Aqui eu vou e não extrapolar o número de ligações, né? Tá relacionado à regra dos 8 elétrons. Então, se você tem aqui as 4 ligações já feitas, então esse par de elétrons vai ser usado para formar uma ligação entre esse carbono e este carbono. Tá? Então, eu vou redesenhar esse anel de 6 aqui embaixo. Quem estiver fazendo, pode fazer juntos. Aqui, essa outra acetona aqui não teve nada. Aqui eu vou desenhar uma ligação, um metil aqui para cima. E aqui já vou meio que esticar uma ligação indo na direção dessa acetona alfabeto insaturado. Vem para cá, que é justamente essa ligação. A dupla migrou para cá. O O- foi para cá. E eu tenho isso aqui. Na verdade, isso aqui continua, tá, pessoal? Então, na volta, ele pode atacar aqui. Isso aqui é um mecanismo de aniquilação de Hobson, se não me engano. E aí ele vai atacar, continuando atacando aqui. Né? Porque você tem um centro, você tem um enolato que pode atacar uma carbonila, ou essa ou essa. Ela tanto faz que ele está simétrico. E aí, se ela atacar aqui, eu vou formar 1, 2, 3, 4. Na verdade, é mais para cá, né? Mais para essa direção aqui, pode regenerar. Então, eu vou deixar assim aberto. Esse outro aqui também é muito complicado. Eu não chequei. Estou fazendo agora, pessoal. Não tô vendo se eu estou fazendo certo ou errado. A dupla vai migrar para cá. Vou forçar a quebra dessa ligação. Que vai formar uma dupla aqui. E essa dupla vai tacar aqui para fazer uma ligação covalente. Vamos lá. Deixa eu desenhar do jeito que está aqui. Esse acho que é um dos mais difíceis. Vou formar uma dupla aqui. Tem uma ligação aqui. Tem a cabeça de ponte que eu vou manter. O cloro não mexeu. Vou deixar o cloro aqui para cima. Formei uma dupla. Isso aqui. Isso aqui, se não me engano, ligou aqui, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Nossa Senhora. Para redesenhar isso, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. E o outro anel de 6 aqui. Eu vou desenhar aberto, porque eu não sei a estereoquímica. Tem a estereoquímica ainda, hein, pessoal? Aqui acho que não vou nem pedir muito, não, senão fica muito complicado, né? Então, algo mais ou menos desse tipo. Eu tenho uma dupla aqui. Aqui tem um cloro e uma outra dupla. É isso? Acho que é, né? Se a gente verificar aqui a estereoquímica, isso aqui está para frente. Tem um hidrogênio aqui que está indo
para cá. Deixa eu ver se eu fiz certo. Ah, e tá faltando uma metila aqui também, né? Ah, então tem outra metila aqui, ó. Então são duas metilas aqui. Isso. Tá, eu não sei qual que é a relação. A gente precisa usar os modelinhos para ver como que fica a relação estereoquímica entre essa metila e essa metila aqui. E o último é esse aqui, base abstrai hidrogênio, par de elétrons vai formar uma dupla. Isso aqui parece que é um par de elétrons pi. Vai formar uma dupla e vai abrir o epóxi. Esse aqui parece ser um pouquinho mais tranquilo. Vamos ver. Então, eu posso colocar ao menos aqui. Uma dupla para cá. Nitrogênio. Nitrogênio. E aqui o resto da molécula, né? O SO2. Aqui eu vou colocar pH. Tá? Mais base protonada. Esse aqui eu vou checar, se tiver alguma coisa errada, eu aviso para vocês na próxima aula. Esse aqui é um dos mais difíceis mesmo. Tem a estrutura tridimensional. Tá batendo vento no microfone? Deixa eu fechar aqui. Ficou também pendente esses exercícios aqui, ó. O cloreto de 4-metoxbenzila reage com nucleófilo, preferencialmente via SN1. 4-metox, cloreto de 4-metoxbenzila reage com nucleófilo via SN1. E o cloreto de 4-nitrobenzila, vou fazer de ponta cabeça, reage via SN2. Então, ele fala que esse mecanismo segue um mecanismo de substituição, esse aqui bimolecular e esse unimolecular. Tá? Então, tem que justificar através do uso de mecanismos. Então, se esse está indo por SN1, significa que o mecanismo aqui, primeiro, é a saída do grupo de saída. Então, vamos simular o mecanismo. Aí a gente vai ter metoxila e carbocátion primário, tá? E aí tem que justificar por que prefere fazer o carbocátion primário aqui, tá? Então, isso está relacionado a uma teoria de ativação e desativação de anel aromático. Nesse caso aqui, o par de elétrons do oxigênio pode doar elétrons para o aromático. Isso a gente fala que é um grupo ativador. Ele ativa por ressonância, mas ele desativa por efeito indutivo, né? E isso acaba gerando essa estrutura contribuinte de ressonância. Desculpa o desenho mal feito, pessoal. Espero que estejam conseguindo. Que é essa estrutura aqui, ó. Tá? Então, ele prefere fazer a reação VSN1 porque a geração do carbocátion, apesar de ser primário, é um carbocátion que a gente chama benzílico. Ele é mais estável que o carbocátion primário alquílico. Então, por quê? Nesse caso aqui, ele é mais estável ainda por conta do efeito doador daqui do par de elétrons do oxigênio para o sistema aromático. E você acaba deslocalizando a carga positiva, deslocalização significa estabilização. Por isso que ele prefere o SN1. E aqui, por que a gente não forma o carbocátion aqui? Porque aqui a gente está lidando com um grupo retirador de elétrons. Então, ele vai desestabilizar, né, ele vai deixar essa carga mais positiva ainda. Tá? Então, se ele desativa, se ele retira elétrons, ele faz com que essa ligação covalente, polar aqui fique mais polarizada ainda. Né? Então, a gente pode até colocar algumas estruturas, criar algumas estruturas contribuintes de ressonância, tá? Mas aqui não convém. Deixa eu ver se eu consigo criar aqui. Tarará, mas não vai ajudar muito, tá? Então é só mencionar que o grupo nitro aqui, ele retira elétrons, grupo retirador de elétrons, tanto por efeito indutivo como por efeito de ressonância, né? E isso faz com que essa ligação fique com uma densidade de carga, esse carbono fique mais eletrofílico, mais suscetível
a um ataque direto do nucleófilo via SN2. Tá? Então, era para lembrar os conceitos de efeito indutivo, efeito mesomérico, ou efeito de ressonância, né? Alguns livros chamam de mesomérico, eu chamo de ressonância, tá? E efeito mais I, mais M, menos M, é basicamente ficar falando se ele vai doar, se ele prefere doar ou retirar elétrons, seja por indução, né? Que é pelas ligações sigma, ou se é via ressonância, que é através das ligações pi. Então, eram os dois exercícios que a gente tinha na aula passada. E o comentário que precisava fazer é uma alteração ao calendário, pessoal. Pensando melhor, esse aqui era o calendário que estava proposto. A gente nem teve essa aula aqui de retrossíntese ainda. Eu acabei colocando de mecanismos, certo? Aquele aula passada, né? Bem básico. A gente teve feriado, então não teve retrossíntese. E hoje a gente começaria a falar um pouco de retrossíntese, tá? Então seria a parte 1 de retrossíntese. E aí teríamos 3 aulas de retrossíntese, para depois falar de ferramentas de retrossíntese, e depois falar de reações nome, tá? Eu acabei alterando o calendário sem aviso. A gente teve uma aula básica de mecanismos, né? Porque essa aula de estereoquímica foi um pouco pesada. A gente teve feriado, e aí acabei alterando a sequência. Hoje eu vou falar de reações nome, pessoal, porque acho que tem mais a ver com essa parte de mecanismos aqui, que é o uso de setas, esse tipo de coisa. Se eu falasse de retrossíntese, acho que ia quebrar um pouco a sequência de raciocínio. Então, a gente vai ter 2 aulas de reações nome, eu que acho bastante. E aí, sim, a partir do dia 25, a gente vai falar de retrossíntese e das ferramentas de retrossíntese. E aí, o resto vai continuar igual. A gente vai falar das síntese clássicas e tá. Tá? Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de naming reactions. Antigamente, a gente dava 5 aulas de naming reactions e mandava os alunos fazer apresentações de naming reactions. Só que lendo aqui algumas referências mais atuais, esse conceito de naming reactions, que antes era muito importante, está começando a ficar desinteressante por alguns fatores. Vou mostrar para vocês, tá? Vamos falar os pontos positivos aqui do naming reactions. Naming reactions, eles basicamente é você citar as reações pelo nome daquele que desenvolveu, né? E isso acabou se transformando numa linguagem dos químicos orgânicos sintéticos, né? Então, usar o naming reactions, ela facilita no reconhecimento de reações, e a gente já associa, para quem é craque em naming reactions, aos mecanismos de reações, por exemplo, reações de Wittig. Reação de Wittig é uma reação que a gente costumava dar bastante na graduação, e o mecanismo dele é bastante interessante, né? E até um pouco exclusivo. E aí, se a gente fala reação de Wittig, a gente já começa a memorizar toda aquela sequência de mecanismos da reação de Wittig, que são 5 passos de mecanismos. E assim vai, né? Os naming reactions também ajudam a propor alternativas de síntese. Então, se você lembrar de uma reação, tal reação de tal cara, né? Então, geralmente a gente associa, qual reação que é melhor para transformar esse reagente nesse produto? Dá para fazer tal reação. Então, muita gente já associa não ao tipo de transformação, mas a reação nome, muitas vezes. Isso ajuda a gente a ter também um portfólio de reações, né? A gente acaba tendo bastante reações gravadas, né? Decoradas na cabeça, que eu acho um pouco inútil. E também auxilia na compreensão de informações de subprodutos, por exemplo. Tá? Então, se você fez uma reação de tal cara e você quer investigar por que a reação não deu certo ou por que a reação deu outro produto, através da reação nome e principalmente do respectivo mecanismo, a gente pode saber se a reação tentar, a partir da reação nome, propor alguma justificativa por que formou tal subproduto, por que levou a um outro produto, por que formou tal subproduto, por que a reação não deu certo. Muitas reações nome têm suas limitações, então ajuda
a compreender algumas transformações que ocorreram na prática. Tá? Então, muitas vezes, artigos de síntese total, síntese orgânica, eles escrevem muitas rotas sintéticas desse jeito aqui. Então, depois do acoplamento de Buchwald, foi feita uma reação de adição de Michael, e depois uma redução de Corey, e assim vai. Então, só aqui a gente já tem 3 transformações, 3 reações nome envolvidas. Isso ajuda a gente economizar nas palavras. Muitas vezes a gente não precisa ficar explicando que é que tipo de composto você, que tipo de reação você fez, né? Então, se você falar o nome, complemento de Buchwald, já sei que é uma reação para formar uma ligação entre carbono e nitrogênio. Adição de Michael, eu sei que envolve duplas ligações. Redução de Corey, eu sei que envolve redução assimétrica, esse tipo de... até certo ponto ele vale a pena, mas aí força você a memorizar algumas reações. Isso que eu acho não muito legal. E isso acaba criando hoje em dia um conceito meio elitista. Eu não vou falar que é elitista, mas tem um lance da exclusividade aqui. Então, se você não sabe qual é a reação nome, você está entre químicos orgânicos sintéticos, você está no congresso, você está no evento, e tal pessoa fala uma reação nome, a reação de Schicht-Babin, por exemplo. E cria essa aura do cara saber e você não saber, né? E cria uma certa um lance de exclusividade que eu acho meio ruim nesse ponto de vista. Não sei se vocês estão entendendo. Então, aquele cara que decorou todas as reações nome vai ter uma certa facilidade na hora de entender artigos, de assistir palestras, e aí fica aquela competição de quem sabe mais, vai entender mais, vai ter uma facilidade melhor de comunicação. Isso cria um comportamento de exclusividade que eu acho meio, para não dizer que é elitista, né? E tem outros problemas aqui que eu vou apontar como que esse lance de naming actions está sendo visto hoje em dia, tá? Precisa decorar naming actions? Assim, não precisa. Assim, algumas reações eu acho que vale a pena, mas não precisa decorar o máximo que você puder, porque muitas delas a gente não vai usar na vida futura, na pesquisa, na academia, tá? Só para mostrar a importância, criou-se uma aura em cima disso, né? Tem muitos livros de naming reactions na biblioteca, né? Isso criou uma coisa de... A gente acabou se sentindo obrigado a ter que decorar as reações nomes de algumas reações. Os mecanismos nem se fala ainda, tá? É outro lance que a gente precisa... Se sente forçado, né, pela academia ter que decorar. Mas só para vocês observarem que NameUX criou-se algo que a gente se sente obrigado a correr atrás, tá? Naquela base de dados de química orgânica, tem vários sites de naming reactions. Antes tinha poucos, tinha nada quase. E criou-se vários sites, vários aplicativos. Eu gostaria de apontar uma delas, que é esse aqui, ó, namereactions.com. Que é esse aqui, pessoal. Eu acho que vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu ver se está tudo ok. Então, aqui, ó, esse primeiro link aqui daquele site que eu falei, do Organic Chemistry Data, ele tem uma lista pequena, mas essa lista pequena tem as reações que eu considero vamos dizer assim, as mais importantes. Tem umas que eu não reconheço aqui, mas ele pegou poucos aqui, ó. Tá? Eu não contei aqui, mas acho que tem uns 20, 30, 40, vai. E são reações que pelo nome, falo, putz, esse nome é importante. Então, se vocês querem começar a tentar absorver, memorizar, para não dizer decorar, esse site aqui, essa lista aqui é a mais, assim, para você ter uma base de reações nome, essa é a principal. Então, repetindo, essa lista aqui desse site, eu acho que é a mais
enxuta, ela é a mais enxuta que as outras, mas é a mais, eu acho que ele pegou as mais importantes, tá? Da reação de Wittig, reação... O ruim é que essas reações que eu considero mais importantes, muitas são, a maioria são antigas, tá? Tem algumas outras que são mais recentes, principalmente essas de acoplamento, que envolve química de paládio, tá? Que nos anos 90 era a química mais importante na época, né? As sínteses mais importantes envolviam a química de paládio, tá? Tem uma ou outra que são mais recentes, mas a grande maioria são antigas. Então, esse é o grande porém aqui. Mas essa lista, quem tiver interessado a ter uma base de name reactions, eu sugiro para começar daqui. Mas, assim, estudar name reactions, decorar, é uma coisa assim que, se você tiver um contato diário com reações diferentes todos os dias na pesquisa, vale a pena estudar. Agora, se você estuda um tipo de reação, eu acho que não. Aí você pode pegar um grupo de reações nome, por exemplo, voltadas a síntese de ésteres. Então, eu pego todas as reações nome que tem síntese de ésteres envolvido. Aí sim, aí acho que vale a pena pegar pelo tipo de reação que você está investigando no laboratório. Tá? Tem um outro aplicativo, um outro site, que é esse Reaction Guesser, tá? Que é esse daqui. Esse aqui é mais para exercitar. Então, quem já tem alguma base de reações nome e quer exercitar, você pode pegar por vários tipos. Esse aqui é de múltipla escolha. Então, por exemplo, essa reação aqui, transformar isso nisso, tá? E aí tem as opções aqui. Então, pelo que eu vejo aqui, é um rearranjo. Aí você tem que ficar testando aqui. Meisenheimer. Putz, pessoal, eu sinceramente eu ainda estou um pouco. Aqui, ó, acertei na cagada aqui. Tá, mas é difícil, pessoal, é muito difícil. Tá, ó, isso, colher de estanho. Porque reações nome, você tem que saber, além da transformação, as condições reacionais, porque tem muitas reações parecidas que diferem pelas condições reacionais, tá? Então, é uma coisa assim que, meu, complicado. Tá, colher de Oi, boa estanho. tarde. Oi, Eu posso fazer uma sugestão, inclusive, professor? Tem um fala jogo aí. para Android chamado Chemistry Lab, que ele tem uma versão gratuita, tem uma versão paga, Uhum. e ele tem a opção de você fazer, né, descobrir as reações químicas, inclusive tem as named reactions, e você tem que passar os pares de elétron para o lado, para o outro, é interessante. Você Ah, isso eu já, começa com já vi isso aí. Aí você mesmo tem que criar um mecanismo, né? isso, você vai criando um mecanismo. Ele É não é legal. caro, é bem barato até. Na época que eu comprei era $1. Na época, né, que eu comprei era $1. E aí ele te dá, acho que mais de 50 reações para você fazer. Legal. Aí quem tiver interesse, dá uma olhada depois. Esse aqui é esse aqui é assim, é mais parrudo, né? Porque ele tem vários modos, o mais fácil aqui nesse caso é o múltipla escolha, mas mesmo assim é muito difícil. Tá, esse aqui olhando para as condições eu sei, ó, é estanho e paládio. Então esse aqui provavelmente é estilo, tá? Assim, você precisa ter muito contato diário com isso aqui, com a síntese. Você tem que ler artigo, tem que ler referências, tem que ler os livros para você começar a ambientar com essa área de reações nome. Aqui eu não sei, ó. Esse aqui, talvez Bergman. Tô chutando aqui, mas assim, não é tão trivial, não. Depois você deixa, ô Henrique, você deixa se você tiver um link pelo Chrome, pode colocar aí no chat se quiser, tá? Eu vou procurar aqui. Tá. O que eu acho de reações nome, o mais completo de todos é o Reaction Flash. A gente vai usar um pouquinho hoje no final da aula e a gente vai usar bastante na aula que vem, tá? Que é esse aqui. Ele é mais, eu considero um dos mais completos, porque ele é desenvolvido pela Reaxys, tá? Que é a da Elsevier. E pra vocês terem uma ideia, ó, quantas reações nome que ele compilou aqui? 1050.
Então não faz sentido eu ficar falando de todas as reações nome aqui na aula de vocês, pessoal, tá? Alguns livros, ó, por exemplo, esse aqui que é de Jack Lee, esse aqui é bastante conhecido, ele compilou 300 reações, mas é um livro já um pouquinho datado, tá? E esse aplicativo aqui, ele atualiza, tem atualizações, e a cada atualização ele vai adicionando cada vez mais reações nome, tá? E tem muita reação nome sinistra que eu nunca ouvi falar. E são mais de 1.050. Aqui tem a opção de quiz, tem a opção de procurar, tem a opção de procurar pelo tipo de reação que você quer. Por exemplo, eu quero síntese de indólises. Você põe indólise síntese, óbvio, tem que ser em inglês, e vai mostrar todas as reações que envolvem a síntese de indólise, por exemplo. Tá? O Henrique já postou aqui o link do aplicativo. Se eu sugerisse para estudar algumas reações Nobel, eu pegaria reações Nobel que ganham o prêmio Nobel, né? Além daquele site que eu coloquei, esses aqui seriam, não vou dizer que são os top 6, assim, mas algumas eu teria que dizer que são os que precisam estar no hall de reações de reações orgânicas de vocês, que é a reação de Wittig, de Elzalder, Grignard, que é uma das primeiras reações usando organometálicos, ganhou o prêmio Nobel em 1912, tá? E tem as mais recentes, né? Que depois do ano 2000 tem as reações de Sharpless, epoxidação de Sharpless ou de hidroxilação, reações de metástase, que é uma reação muito específica, mas o mecanismo ganhou bastante notoriedade, né? Ganhou o prêmio Nobel em 2005. E tem as reações imediatas de paládio, que ultimamente está caindo um pouco o número de publicações de paládio, mas foi tema de prêmio Nobel na área de Química em 2010, tá? Que são as reações de Suzuki, reação de Heck, ou Misoroki-Heck, e a reação de Negishi. Tá? Então, se eu precisasse ter o mínimo do mínimo de algumas reações Nobel, eu tentaria estudar esses aqui. Para vocês terem uma ideia eu acho que não fica no ponto de vista didático, ia ficar muito maçante, ia ficar pegando todas as reações nome pelo tipo de reação, por exemplo. Ou ordem alfabética, ou por site, ou por bibliografia, né? Aqui só, por exemplo, aqui é uma reação muito específica, é você misturar dois compostos aromáticos para fazer um biaromático, ou a gente chama bisarílico, né? Esses sistemas bisarílicos têm vários tipos de reações nome. A gente pode fazer por reações de Negishi, reações de Stille, Suzuki, Riemann-Denmark, dá para fazer pelo Buchwald, só que é um sistema heteroaromático, coaromático, Chanlam. Então, tem várias reações arílicas, né? Algumas outras arílicas que envolvem radicais, intramoleculares, Ullmann, Umber-Bachmann, que precisa de sais de azônio. Então, tem várias maneiras diferentes para fazer, e se eu ficar aqui, como a gente tem vários, vocês têm prioridades diferentes, eu acho que não fica legal. Antigamente, a gente vomitava isso para vocês tinham que se virar. Mas hoje em dia eu penso melhor e acho que, ó, vale mais a pena mostrar para que serve, o quão importante é as reações Nobel do que ficar falando de cada uma delas. O pessoal de produtos naturais, como a gente tem bastante alunos aqui do João, eu sugiro vocês, no Classroom, eu coloquei alguns artigos interessantes, e uma delas é essa daqui. Tá? Então, esse pessoal que tem que investigar biossíntese, por exemplo, esse artigo tem um pouco a ver com reações biosintetizadas, né? Metabolizadas por plantas, organismos, e eles usam reações nome para fazer uma correlação com reações enzimáticas que ocorrem em sistemas biológicos. Então, biossíntese de moléculas de metabólitos, de alguns outros compostos, eles colocam aqui através de várias reações nome. Então, o pessoal da biossíntese, eu acho que é interessante esse artigo. Talvez esteja enganado, mas acho que é o que tem mais a ver com o pessoal de produtos naturais.
Então, por que que eu estou começando a mudar um pouco o meu ponto de vista de reações novas? Porque tem um podcast que saiu ano passado, acho que é do ano passado, isso. Foi no final do ano passado que acabou criando eles fizeram uma análise crítica das reações NOM, né? Eles pegaram alguns químicos para debater sobre a importância das reações NOM na química orgânica. E esse podcast, o MP3 desse podcast também está no Classroom. Eu sugiro que vocês peguem, baixem, escutem enquanto vocês estiverem livres. Ele está em inglês. E a transcrição do podcast está no link que eu coloquei também no Classroom. Tá? Nesse link, que é desse site da Chemical Engineering News, que é um site muito bom, é uma revista, uma magazine da ACS, tá? Recomendo fortemente folhear a Chemical Engineering News. O problema é que ele só deixa acessar 3 páginas por semana, por dia. Não sei se é por semana ou por dia. Mas mesmo assim, lá tem toda a transcrição do podcast, então quem tiver problemas de listening pode acompanhar a conversa por esse link aqui. E eles fazem uma análise crítica das reações NOM. Qual que é a análise que eles fazem? Tem muitos professores, muitas reações NOM, a maioria das reações NOM foram dadas por pessoas brancas, ou por americanos, ou europeus. Então, tem o lance da representatividade, que é aquele ponto que eu falei lá no começo da exclusividade, né? Então, falta um pouco de... Um ponto negativo das reações NOM, no ponto de vista atual, é o lance da representatividade, né? Não só por raça, não só por etnia, né? Latinos, acho que não tem nenhum... Talvez tenha algum nome de indiano, mas brasileiro, por exemplo, não tem nenhuma reação nome de brasileiro. Talvez tenha de um chileno, tá? Mas, assim, de brasileiro, acho que não tem nenhum, por exemplo, tá? E também por sexo, né? A maioria das reações nome é só de homem. E esse artigo aqui, que também faz outra crítica, ele faz, nesse tempo aqui, acho que em 2010 ainda não falava muito de representatividade, quer dizer, já se falava de representatividade, né? Esse artigo do Accounts, que é uma revista muito boa também, eles fazem uma crítica, assim, meio que escondida, né? Da pequena participação de name reactions de nomes de mulheres. Tá? E muitas dessas associações nome que são feitas de homens, geralmente são de pesquisadores. Então, tem o aluno, o doutorando, o pós-doutorando que desenvolveu a reação, ele não acaba não tendo o nome dele envolvido e fica só no pesquisador, né? Então, imagina o número de doutorandas, pós-doutorandas que contribuíram para essa parte de reações nome, que não teve o nome usado na hora de a gente associar uma reação nome, tá? Para vocês terem uma ideia, dessas reações desenvolvidas por mulheres, vamos chutar, hoje em dia, assim, oficialmente, tirando aquele aplicativo do Reaction Flash, tem mais de 600 reações nome. E esse artigo aqui, de mulheres, eles conseguiram, de 650, eles acharam 4, tá? E aí outros pesquisadores conseguiram achar mais alguns, e aí no adendo delas, eles subiram para 6. Então, existem só 6 reações de nome associadas ao nome de mulheres, tá? Então, a crítica aqui, o Name Reactions tem os lados bons, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é porque a gente consegue associar rapidamente alguns tipos de reação, economiza para escrever, a gente consegue associar rapidamente, consegue lembrar rapidamente com que reação que se refere, mas tem o problema da representatividade, né? Então, hoje em dia se fala muito em inclusão, de representatividade, então talvez isso seja um começo para a gente repensar um pouco, né? Ter um olhar mais crítico sobre cada tópico que a gente apresenta aqui na disciplina. Então, muitos currículos de disciplinas, a gente sempre se baseia em currículos antigos, né?
E hoje em dia a gente está cada vez mais sendo mais crítico, eu acho bom para esse lado, e a gente tem que pensar um pouco mais de como a gente pode mudar um pouco isso aqui, tá? Então, maioria de reações feitas por homem, e muitas vezes europeus, americanos, branco, tá? Tem pouco reações nome de pretos, de latinos, de mulheres, né? Então, esse é o grande problema, a grande crítica que a gente faz aqui de Name Reactions. Então, tem esses pontos positivos que eu já levantei. Facilita a gente ter um rol de reações, um portfólio, tá? Ajuda na hora de escrever, basicamente, mas está tendo um movimento da gente diminuir um pouco mais o uso desses reações novas. Dá para propor descrever reações de uma maneira mais rápida, né? No momento não, professor. Tá bom, Rafael. Tudo tranquilo aqui também. Tá, então para não ficar muito só no blá blá blá, vamos tentar propor um exercício que talvez vá demorar essa aula, o restinho dessa aula com a aula que vem. O exercício é o seguinte: cada um de vocês vai colocar aí no chat uma reação nome, ou um tipo de reação que vocês estão interessados, que está relacionado ao projeto de vocês. Então, a proposta é vocês pegarem, professor, eu estou pesquisando tal reação. Então, coloca aí no chat. Professor, eu estou pesquisando uma reação específica, por exemplo, esterificação de Yamaguchi. Então, vocês escrevem no chat qual a reação que vocês estão interessados a esteja relacionada ao projeto de vocês, tá? Professor, eu estou só pesquisando oxidação de álcool, ou síntese de fenóis, alguma coisa assim. E aí a gente vai compilar todas as reações no chat. Eu vou gravar depois, né, para não perder. E aí a gente vai tentar pegar algum name reaction interessante associado a cada um das reações que vocês pesquisam. Tá? Então vamos usar o Reaxys ou talvez mesmo o Organic Chemistry Data para ajudar a mostrar algumas reações e uns mecanismos. Ok? Vou dar uns. Professor, eu não tô com projeto nenhum. Então, coloca alguma reação que você goste. Professor, gostei do nome do... queria saber mais dessa reação nome. Tudo bem. Aí a gente pode pesquisar assim também, tá? Quem não tiver um projeto específico, pode colocar alguma reação de interesse de vocês. Então, vamos dar 10 minutos. Eu vou fechar o áudio aqui, que eu vou tomar água. Aí depois a gente vê o que a gente vai pesquisar aqui. Então, o Henrique já colocou. Vamos lá então, pessoal. Eu peguei aqui da maioria. Quem ainda estiver procurando, pode colocar ainda no chat, que eu vou anotar depois. Eu vou fazer só alguns hoje, pessoal. Uns 20 minutos. Tá, o Henrique primeiro colocou Gilles-Alder. E aqui eu estou na tela, eu espero que vocês estejam vendo a tela do celular. Eu estou espelhando meu celular agora. Tá? Eu vou colocar aqui Gilles-Alder. Eu estou no Reaction Flash, que é o aplicativo que eu mencionei lá atrás. Tá? Gilles-Alder é uma reação muito conhecida. Tá? E, se eu colocar Gilles-Alder, apareceu a círcula de adição de Gilles-Alder, asa Gilles-Alder. Toda vez que tiver o termo asa está se referindo a nitrogênio. Tá? E a retro Gilles-Alder, que é a reação contra... E toda vez que tiver retro, é a Gilles-Alder de trás para frente. Então, se você tem... Aqui seria a reação no sentido contrário da Gilles-Alder. Então, vamos pegar a Gilles-Alder normal. Então, aqui está o... deixa eu abrir aqui. A Gilles-Alder normal, para quem nunca viu falar da Gilles-Alder, acredito que muitos já tenham ouvido falar, ela consiste, então, da conversão de uma reação pericíclica, 4 elétrons π de um lado, com 2 elétrons π do outro, por isso que a gente costuma falar de 4 mais 2,
mecanismo concertado entre um dieno e um dienófilo. Eu vou falar com mais detalhes se der tempo. Eu ainda não estou montando todas as aulas, não estão todas prontas, então talvez eu discuta um pouco mais sobre essa reação de Diels-Alder com mais detalhes. Tá? Então aqui está o dieno, né? Dieno seria esse que tem 4 elétrons pi. O dienófilo, né? Dienófilo é aquele que tem afinidade com dieno, seria geralmente um alceno ou um alcino, tá? Clicando aqui no Elemar, você tem as opções, então, de ver isso em reações, na forma de quiz, ou na forma de ou mecanismo da reação, tá? Vamos clicar aqui no mecanismo e ver o que acontece. Então, aqui aparece o mecanismo da reação, a gente tem as setas mostrando que é um mecanismo concertado, ou seja, ao mesmo tempo que ataca, todas as setas estão simultaneamente atuando simultaneamente, tá? Não tem uma sequência direta. Isso forma um complexo, esse complexo é formado. Complexo não é intermediário, tá? Aqui está mostrando que as ligações ao mesmo tempo estão sendo formadas, estão sendo rompidas. E aí é que está o produto da reação de Diels-Alder. Tá? Geralmente o dienófilo tem que ter para que a reação seja mais rápida ou ter uma temperatura mais baixa, quanto mais desativante tiver ligado a essa dupla ou uma tripla, mais rápida a reação vai acontecer. Então, quanto mais grupos retiradores de elétrons, ele vai estar mais propenso à reação. Tá? E aqui no próprio Rex também tem alguns exemplos em síntese. Tá? Aqui, e com o artigo em que eles usaram a reação de Diels-Alder. Tá? Então, aqui a gente tem o dieno está aqui, o dienófilo está aqui, então você tem um grupo retirador de elétrons, né, aqui está o dieno ligado a um grupo retirador de elétrons, um grupo acil, e ocorre a Diels-Alder para levar esse produto. Tá? Então, se eu abaixar aqui, eu vou ter outros exemplos. Aqui outro exemplo de uma outra Diels-Alder. Aqui usando um outro catalisador, 71%, mostra o rendimento, o tempo da reação, a temperatura da reação, tá? Aqui uma temperatura mais branda, por causa de 2 grupos retiradores. Publicado nessa revista, volume e página. Então, se tiver interesse em saber o procedimento experimental, passo a passo, aí você vai ter que ir atrás no artigo. Aqui é outra reação de Diels-Alder, mostrando em azul aonde está ocorrendo a reação, né? Tá? Aqui, no caso, usou radiação micro-ondas, 1 hora, 150 graus, levou esse produto aqui, esse adulto de Diels-Alder formado. Diels-Alder ele tem uma estereoquímica bastante interessante, então tem o lance da formação do produto cis, tá? Tem o lance da seletividade em relação à geometria do dienófilo. Então, se você tem aqui um alceno cis, o produto vai ser cis. Então, se você tem um alceno trans, o produto vai ser trans. Então, ele é estereoespecífico nesse quesito. Tá? E tem o lance da regra do Endo, do Exxon, né, que já que a gente pode explorar mais para frente. Aqui tem outra reação. Essa aqui é bastante manjada, uma reação bastante comum. Furano com malonato. É anidrido malico, se não me engano. Então, acho que estou errando os nomes aqui. Tá? E assim vai. Então, para cada reação, você pode ter, dependendo aqui no aplicativo, você pode ter o mecanismo e alguns exemplos. E se você achar um exemplo que é bastante parecido na sua pesquisa, você pode já ir correndo atrás do artigo. Ok? Tem outros 2 tipos, então, o Henrique, você pode dar uma estudada um pouco mais do ASA, do retro, tá, ó. O ASA seria envolvendo o nitrogênio, seja ele no dieno,
aqui, né? Ou seja ele um dienófilo também. A gente chama também de heterodiesaldr também. Então pode ser com nitrogênio, com oxigênio. O asa é com o nitrogênio. Heterodiesaldr é a reação inversa. Tá? Vamos aqui para o próximo. Bem, aqui eu vou colocar do Leonardo Dalceno. Ele sugeriu síntese de ureia. Síntese de ureia só apareceu esse processo aqui, tá? Depois eu vou ver se tem alguma coisa de uretanos. Vamos ver o que isso fala. Tá, isso aqui deve ser produção industrial. Produção industrial, então não deve ter muita coisa. Tem o mecanismo, certo? Então, mecanismo nucleófilo eletrófilo. Não pode ficar com 5 ligações. Promove o par de elétrons para oxigênio. Balanço de carga. Uma transferência de hidrogênio. Aqui desprotona e aqui protona. E aí você tem esse composto aqui, sofre um ataque de uma segunda amônia. Promove, forma o O-. Na volta expulsa o grupo de saída aqui, que é o OH. E aí, na perda de água, você forma a ureia. Então, tem um mecanismo aqui de uma síntese simples de ureia. Tá? Vamos ver se tem alguma outra coisa. Não. Uma publicação antigaça aqui, de 1939. Tá? Então, de ureia só tem a síntese industrial. Deixa eu ver se tem alguma coisa de uretana. Não sei se eu escrevi errado. Deixa eu ver. É com TH mesmo, professor. Não tem muita coisa, não. Uhum. Como eu trabalho com poliuretano, né? Não tem. E se eu colocar poliuretano, deve ter alguma coisa. Não tem. Não tem. Não tem problema. Agora vamos do Alexander Canizarro. Super manjada essa reação, tá? Canizarro é tipo uma reação de desproporcionamento. Reação de desproporcionamento é quando você tem ou alto redox, né? O composto ele é ao mesmo tempo oxidado e reduzido. Então você tem um aldeído que em meio básico ele pode ser convertido a ácido carboxílico, que seria a forma oxidada do aldeído, ou ao álcool, que é a forma reduzida do aldeído. Vamos dar uma olhada no mecanismo aqui. Então, aqui é nucleófilo eletrófilo, forma uma ligação. Desprotonação, reação ácido-base. E aí você forma esse diânion. E aí ele pode ir para dois caminhos, né? Então, esse mesmo diânion pode servir como transferência de hidreto para o outro molécula de aldeído para transformar no álcool. Ou simplesmente ele pode levar à formação do ácido do carboxilato, né? Correspondente. Tá? Então, simplesmente uma regeneração, aqui seria uma saída do hidrogênio na forma de hidreto, que vai ajudar a transferir essa molécula a virar um álcool, e o produto desse ataque aqui vai ser o carboxilato. Tá? Uma reação bastante clássica, essa reação é bem clássica e bem bonita. Vamos ver alguns exemplos na literatura. Tá? Aqui ele usa para fazer uma redução do tiofeno. Não sei se esqueci o nome aqui. É o aldeído derivado do tiofeno, levando ao álcool. Aqui, geralmente, aqui é o nitrobenzaldeído, levando ao álcool nitrobenzílico. Furfural, indo ácido furfurílico e álcool furfurílico.
tá? Aqui o metilbenzaldeído, levando aos dois produtos. Outros exemplos aqui. Tá chovendo agora. Tá? Esse grupo aqui conseguiu fazer nessa molécula grandona. Ele percebeu, usando uma molécula que tem os aldeídos nas duas pontas, parece que ele isolou uma molécula contendo um álcool de um lado e o ácido do outro. Uma reação bastante clássica, simplesmente refluxando em hidróxido de potássio, você consegue levar a reação de Kernizat. Então, e aí, Alex, se você quiser pesquisar um pouco mais, tem essa outra aqui, que é a reação cruzada, em que aí você mistura dois aldeídos, um vira álcool, outro vira ácido. Tá chovendo aqui. Leonardo Carneiro colocou condensação, hidroxilamina e aldeído. Deixa eu ver se tem alguma coisa. A hidrox. Não, esse aqui é só síntese de hidroxilamina. Não, não tem a ver. Esse aqui eu vou ter que procurar alguma reação mais específica. Ó, nem colocando em ninho. Saiu. Tá. Depois eu procuro, viu, Leonardo? Vou deixar aqui anotado para ver depois. Matheus Godoy colocou epoxidação. Oxidation. Deixa eu ver se é assim mesmo. Não, seu burro. A epoxidação tem bastante, pessoal. Ó. Esses dois são assimétricas, que são as mais um pouco mais modernas. Essa aqui é a mais clássica, que é a Prilezaev, que é a que usa MCPBA. Tá? Eu vou escolher essa daqui, que é a mais conhecida. Tá? Essa de... A gente não chama desse cara, a gente chama epoxidação usando MCPBA. Tá? Então, uma outra coisa importante para citar aqui de reações de nome é que eu acho que é mais importante a gente saber o papel desses reagentes e o que são essas abreviaturas. Tá? Então, quando a gente olha pela primeira vez, MCPPA, o que é isso? Né? E a gente é obrigado a digitar no Google e saber o que é. Então, MCPBA é a abreviação de metacloro, perbenzoic acid, ácido metacloro perbenzoico. Tá? Ácido perbenzoico é isso daqui, tá? O perbenzoico é isso tudo, na verdade, incluindo o aromático, né? E o metacloro é o cloro na posição meta em relação ao perácido, que é essa parte aqui. E esse mecanismo a gente viu uma parte lá em algum exercício. Então, aqui forma uma reação concertada também. Então, par de elétrons da dupla ataca o oxigênio, e ao mesmo tempo ele vai receber um hidrogênio. Então, você vai formar esse estado de transição que se chama de borboleta, né? Mas não uso muito isso. E aí, algumas ligações são desfeitas e outras são refeitas. Então, essa ligação aqui, oxigênio-oxigênio do perácido, é uma ligação fraca. Então, ela vai quebrar aqui para que esse oxigênio fique com a dupla. E aí você forma o epóxido aqui. Tá? Então, o perácido acaba virando um ácido e o oxigênio aqui do perácido acaba indo para o alceno.
Vamos ver alguns exemplos aqui. Tá? Então, quando a gente começa a falar de síntese totais, síntese de moléculas mais complexas, muitas vezes a gente se assusta, né, com o tamanho das moléculas, mas se você identificar aqui, ó, foi uma epoxidação. Então, a gente precisa começar a olhar mais, sem muito medo, né, o que está acontecendo aqui. Então, ele transformou uma OC no epóxi e usou MCPDA, uma reação bastante conhecida. Aqui é uma molécula mais simples, uma reação que acontece com grande rendimento, nesse caso aqui, 83% levou a esse epóxido. Temperatura ambiente, 3 horas, uma reação muito limpa, bastante fácil de fazer. É só ter o reagente. Outra reação aqui, mais antiga, de 1987. Outra reação antiga, de 96, 99% de rendimento. Então, uma reação que realmente dá certo. Não é difícil fazer no laboratório. A de clorometano costuma ser o solvente de escolha. Outra reação aqui, esse aqui já deu um rendimento baixo. Não sei se é por causa da volatilidade desse volátil. Outro exemplo aqui. Outro exemplo aqui. Tá? E isso é só um tipo de epoxidação que a gente a gente abordou, tá? Tem outros aqui, ó. Usando água oxigenada, que é a epoxidação de Payne. A epoxidação de Julia, que aqui é uma epoxidação assimétrica, tá? Então aqui você precisa de um catalisador orgânico, é uma organocatálise. E tem as mais conhecidas, uma das mais conhecidas de Sharpless, só que usa uma epoxidação assimétrica. O Sharpless é aquele do prêmio Nobel que eu comentei. Tá? Você precisa ter esse sistema aqui de álcool alílico. Opa.
travou aqui, não sei por que ele saiu. Problemas técnicos. Tá? Então, tem vários tipos de epoxidação, isso que vale a pena, se você pesquisa epoxidação, ter uma noção básica do tipo de epoxidação, o papel de cada um desses reagentes. Então, são receitas diferentes para fazer a mesma transformação. Tá? Algumas são mais específicas, ou seja, cria um isômero só, né? Algumas epoxidam dependendo do tipo de reagente. Esse aqui usa esse reagente de enxofre, então tem um mecanismo diferente, tá? Isso aqui parece um pouco Ilírias de enxofre, né? Lembra um pouco, esqueci o nome da reação mesmo. Certo, pessoal? Eu vou colocar só mais um do Rafael, que é o Perkin. Tem duas reações de Perkin. Agora não lembro se é o rearranjo ou se é a síntese de ácidos carboxílicos. Tá? Essa reação acho que é bem antiga. Aqui eu não vou ficar detalhando o mecanismo, porque está bem pequenininho, talvez vocês não estejam conseguindo olhar. Quem está no celular, principalmente. Então, é a abstração do hidrogênio, formação do enolato aqui no anidrido, e aí é uma série de reações aqui nucleófilo-eletrófilo, tá? Outro nucleófilo-eletrófilo. Aqui é liberação de abertura, outra reação nucleófilo-eletrófilo, reação ácido-base. Aqui é outra reação nucleófilo-eletrófilo até a formação do produto final. Né? O objetivo dessa disciplina, pessoal, não é vocês decorarem o mecanismo, é entender o que está acontecendo aqui. Tá? Então, saber que é aqui uma reação ácido-base, saber que esse é o hidrogênio mais ácido, ter uma noção que isso daqui é uma reação nucleófilo-eletrófilo, aqui uma química de enolato, que a gente não explorou. Tá? Isso tudo para tentar explicar como que se chega até esse produto final. Deixa eu só ver o outro tipo de reação de Perkin. Esse aqui acho que é mais... esse aqui é mais desconhecido. Tá? Uma reação de Perkin específica, rearranjo de cumarinas a benzofuranos, na presença de base. Esse também tem um mecanismo. Aqui a abertura de epóxi, a abertura da lactona. E aqui um ataque meio que esquisito aqui nesse sp2. E aí forma esse intermediário, e aí na saída do grupo de saída, que é o cloro, para fechar esse benzofurano. Esse aqui é bem específico. Tá? Eu acho que o Rafael deve ter escolhido esse mesmo. Tá, pessoal, a aula que vem eu comento dos outros. A Daiane colocou, depois veio mais algumas reações, então, aula que vem a gente comenta as outras reações bem rapidamente, para explicar um pouco, para mostrar um pouco dessas reações de novo. Tá, eu sugiro vocês baixarem no celular esse aplicativo, ele não é tão pesado, tá? E, ó, 1.500, 1.050 reações, pessoal, tem muita coisa, tá? Muita coisa.
E aí você pode pesquisar, restringir um pouco a pesquisa por tipo de reação. Tá, eu trabalho com... Tá, e aí vocês acham... E esse aplicativo ele é atualizado, então você tem acesso a exemplos. Quem quiser estudar, o quiz ajuda bastante. O quiz ele coloca aqui o nome da reação e você tem que saber quais são os reagentes, né? Então seria tipo uma roleta aqui. Deixa eu usar o celular que é mais fácil. Você precisa escolher aqui qual que é o produto. Então, reação de Kolbe para formação de ácido salicílico, né? Agora eu não lembro se é... Eu acho que é hidróxido de sódio e CO2. E aí você submete pela linha principal. Aí aparece aqui em cima o well done. E aí você pode estudar através de quiz aqui. Deixa eu apagar e colocar o quiz, como é que é. Então, o quiz você pode colocar, tipo, duração por tempo. Você pode pegar... Ó, já tem até umas pontuações aqui, eu sou meio ruim para isso. Tá? Então, você pode colocar um tempo maior. E aí eu estava estudando aqui, ó, putz, essa reação, Abico, Massamune, Aldol Reaction. Eu não sei que reação que é. Isso aqui é uma reação de aldol, então vamos tentar chutar aqui. Aldol se forma ou esse ou esse. Aí você escolhe. Esse é assimétrico, então você precisa de uma composto de indução, alguma coisa assimétrica para induzir quiralidade ali, uma seletividade. Então, sei lá, vou colocar esse. Não sei. Ah, eu errei. E aí, se você tentar de novo clicar em Try Again, olha lá, acertei esses 3 reagentes em verde, errei o produto. Aí submeto de novo, aí aparece o well done. E aí você vai para o próximo. Tá? Então dá para fazer vários. Try next one. E aí aparece outro nome. Tá? Assim, eu acho que não vai acrescentar tanto se você ficar decorando reações nome. Tá? Então não vejo isso aí só para brincar. Tá certo? Então, aula que vem eu pego o resto das reações nome que faltam aqui. Falta do Leonardo Carneiro, dessa primeira série aqui, e depois eu pego dos outros. E a gente continua na aula que vem.